Você sabia que a mulher que esmagou o crânio dos próprios pais enquanto dormiam está livre agora? Enquanto você assiste esse vídeo, Suzanne von Richthofen está nas ruas, trabalhando normalmente, vivendo uma vida que Manfred e Marisia nunca mais terão. E o pior, a Prime Videos acabou de lançar uma série romantizando a história dela e de outros criminosos. 5 golpes de barra de ferro, sufocamento, sangue por todos os lados. E hoje, 23 anos depois, a assassina virou celebridade. Vamos falar sobre o caso que expõe a podridão do sistema de justiça brasileiro e a nossa obsessão doentia por transformar criminosos em ícones pop. Porque a verdade sobre Suzanne von Richthofen é muito mais sombria do que qualquer série da Prime Video vai te mostrar. Em 31 de outubro de 2002, um casal foi brutalmente assassinado dentro da própria casa. Manfred e Marisia von Richthofen dormiam em sua casa no bairro Nobre de São Paulo. Suzanne, a filha do casal, estava dormindo no quarto ao lado. Pelo menos era isso que ela queria que todos acreditassem. Mas naquela noite, Suzanne não estava sozinha. Ela havia deixado a porta dos fundos aberta e às 4 da manhã, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, namorado e cunhado de Suzanne, entraram na casa silenciosamente. O que aconteceu a seguir é perturbador. Manfred von Richthofen foi atingido por 5 golpes de barra de ferro na cabeça enquanto dormia. Marisia acordou com o barulho, tentou gritar, mas foi sufocada com um travesseiro e também espancada até a morte. E Suzanne? Suzanne estava no quarto ao lado, ouvindo tudo, esperando que terminassem. Depois do crime, ela ajudou a limpar as evidências, simulou um assalto e foi assistir TV na casa da avó, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Suzanne retornou à casa e descobriu os corpos. Sua atuação na delegacia foi tão convincente que inicialmente ela foi tratada como vítima. Chorou, se desesperou, culpou assaltantes inexistentes. Mas a polícia não é burra. As inconsistências começaram a aparecer. E quando Daniel Cravinhos foi interrogado, ele confessou tudo. Suzanne não só planejou o assassinato dos próprios pais, ela assistiu. Antes de continuarmos, se você está achando essa história perturbadora, imagina o que ainda está por vir. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui no Crônicas Sombrias a gente não tem medo de falar o que ninguém fala. E acredite, você vai querer acompanhar o final dessa história. Agora vem a parte que todo mundo quer romantizar: os motivos. A defesa de Suzanne construiu uma narrativa perfeita. Pais controladores, educação repressora, jovem apaixonada impedida de viver seu amor. A mídia comprou essa história. O público comprou essa história. Mas vamos analisar os fatos realmente. Manfred e Marisia von Richthofen eram pais rígidos? Sim. Eles desaprovavam o relacionamento com Daniel Cravinhos? Também sim. Mas sabe o que eles não eram? Abusadores. Suzanne estudava direito numa universidade particular. Tinha carro próprio. Viajava, saía com amigos, recebia mesada. A prisão que ela tanto falava era ter que voltar para casa à meia-noite e não poder passar a noite na casa do namorado. Isso justifica 5 golpes de barra de ferro na cabeça do seu pai. E aqui está o que ninguém fala. Suzanne não matou por amor. Ela matou por dinheiro. A herança dos von Richthofen era estimada em mais de R$1 milhão. Suzanne e Daniel já tinham planos de como gastar essa grana. O amor eterno? Daniel a traiu na prisão e hoje é casado com outra mulher. Tanto amor assim. O julgamento de Suzanne von Richthofen foi um circo midiático. Pela primeira vez na história brasileira, câmeras foram permitidas no tribunal. O país inteiro parou para assistir. Em 2006, Suzanne foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão. Daniel e Christian também pegaram penas pesadas. Justiça feita, certo? Errado, porque aqui começou a segunda parte dessa história. A transformação de Suzanne von Richthofen, de assassina em celebridade.
Na prisão, Suzane virou modelo, literalmente. Fez ensaios fotográficos, deu entrevistas exclusivas, escreveu cartas que eram vendidas como relíquias. Ela tinha fã-clube. Pessoas mandavam cartas de amor, ofertas de casamento. Em 2015, ela conseguiu o direito de sair durante o dia para trabalhar e estudar. Em 2016, começou a progredir para o regime aberto. E em 2021, 20 anos antes do fim da sua pena, Suzane von Richthofen estava livre. Livre para fazer mestrado. Livre para trabalhar em escritórios de advocacia. Livre para reconstruir sua vida. E os pais dela, Manfred e Marisia, eles continuam mortos. E a história fica ainda mais absurda. Deixa seu like agora se você está indignado com o que vai ouvir a seguir, porque o Brasil não aprendeu nada com esse caso. E agora chegamos em 2025. Prime Video lança Tremembé, uma série dramatizando a vida de Suzane von Richthofen na prisão. Vamos ser claros, essa série não é um documentário, é ficção, é entretenimento. É transformar um dos crimes mais hediondos da história brasileira em conteúdo para maratonar no fim de semana com pipoca. E aqui está o problema. Nós, como sociedade, estamos obcecados com criminosos. Anitta recentemente disse em entrevista que recebe mais atenção quando posta conteúdo polêmico do que quando lança música. O mesmo princípio se aplica aos assassinos brasileiros. Suzane von Richthofen tem mais seguidores nas redes sociais do que muitos trabalhadores honestos terão em toda a vida. Ela é entrevistada, fotografada, estudada. Virou um produto. E não é só ela. Lázaro Barbosa virou meme. Goleiro Bruno voltou a jogar futebol profissionalmente. Flor Delis quase se elegeu deputada durante o julgamento por assassinato. O que isso diz sobre nós? Que valorizamos mais a transgressão do que a decência, que preferimos acompanhar a vida de quem destruiu famílias do que honrar as vítimas, que esquecemos rápido demais. Então vamos encerrar com a verdade desconfortável. Suzane von Richthofen matou os próprios pais. Não foi um crime passional, não foi legítima defesa, foi premeditado. Ela planejou, executou e tentou escapar impune. Ela cumpriu menos da metade da sua pena. Hoje ela vive livre, trabalha normalmente, construiu uma nova vida. E enquanto isso, Manfred e Marisia von Richthofen continuam enterrados, esquecidos pela mesma sociedade que transformou a filha assassina deles em celebridade. A série Tremembé vai render milhões para o Prime Video. Suzane provavelmente receberá ofertas de entrevistas, podcasts, reality shows, porque no Brasil, crime compensa, principalmente quando você tem uma boa história para vender. E a pergunta que fica é: até quando vamos continuar glamourizando assassinos? Até quando vamos priorizar entretenimento sobre justiça? Até quando vamos esquecer as vítimas? Manfred tinha 50 anos quando foi assassinado. Marisia tinha 52. Eles nunca viram a filha se formar. Nunca conheceram netos. Nunca envelheceram juntos. Porque a filha que eles criaram, educaram e amaram, decidiu que eles eram um obstáculo. E hoje, o Brasil assiste à história dessa filha na enquanto os nomes Manfred e Marisia von Richthofen são apenas notas de rodapé. Essa é a verdade sobre o caso Suzane von Richthofen, que ninguém quer ouvir. Não é uma história de amor proibido. Não é uma história de redenção. É uma história sobre como a sociedade brasileira falhou completamente em entender o valor da justiça. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário. Suzane merecia ter sido solta? A série Tremembé deveria existir? E principalmente, por que o Brasil está tão obcecado com criminosos? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Porque essas são as histórias que precisam ser contadas, mesmo quando ninguém quer ouvir. Aqui é Crônicas Sombrias, e a verdade, por mais sombria que seja, sempre será contada.